Pessoal, boa tarde, como vocês estão? Hoje a gente veio aqui, Vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre duas emoções, a emoção do nojo e a emoção do desprezo. Nós já falamos aí há 3 semanas, a gente começou pela raiva, depois a gente falou da emoção da tristeza. A semana passada a gente falou da emoção do medo e hoje nós vamos falar do nojo e do desprezo, que também é considerado um nojo social, como se fosse ali uma evolução do nojo, né? Então vamos lá. Então, para a gente começar, afinal de contas, vamos recapitular o que é essa palavrinha emoção. Tá? A emoção, ela vem do latim emovere, né? O radical es significa fora e o outra parte do nome é movere significa movimento. Então, ex movere é algo que vem de fora, passa e vai embora. Pelo menos assim deveria. Né? O que acontece é que a grande maioria de nós, a gente não aprende a como lidar com as nossas emoções e muitas vezes a gente retém essa emoção para nós e é o que gera aí os nossos problemas internos, quando a gente retém a emoção e não sabe o que fazer com ela. Então aqui a gente está trazendo aqui essas aulinhas para você trazer essa consciência de como que você lida com as emoções, para que elas servem. As nossas emoções não é algo de classificação como bom ou como ruim, não é sobre isso. As nossas emoções apenas são. Então o que a gente precisa primeiramente é entender o que eu estou sentindo, entender a função daquela emoção na minha vida, perceber o que foi que aconteceu minutos, horas antes de eu perceber aquela determinada emoção e tomar uma atitude que aquela emoção está me pedindo. Porque quando eu tomo a atitude baseada no que ela me pede, ela simplesmente vai embora. E essa é a verdadeira função da emoção. É o que a gente chama também de GPS, aquelas são sinalizadores. Ela vem, ela te sinaliza algo, e aí quando você entende, ela vai embora. Então ela te sinaliza o que fazer naquele momento que ela passa e você identifica ali o que é que você está sentindo, tá? Então a emoção ela só vem te dar um norte. Ó, Flávia, faz isso, né? Ela vem te sinalizar algo. Bom, então as nossas emoções, quais são os propósitos das emoções? Aí depende da emoção. Tem emoção como, por exemplo, a emoção da tristeza, que ela vem sinalizar a necessidade de gerar conexão. A emoção da raiva, ela vem dizer que você está se sentindo injustiçado, ou invadido, ou sem autonomia. A emoção do medo, ela só quer que você sobreviva, né? E muitas vezes a gente age pelo medo ali, não mais pelos medos reais, mas muito mais por gatilhos que geram ali medos internos, medos da mente. Um medo de dirigir, o medo de ficar sozinha, entre diversos outros medos. E aqui hoje a gente vai falar do nojo, tá? Então, vamos começar? Qual que é o rosto do nojo? Então, eu trouxe aqui um desenho, uma figurinha de uma pessoa com nojo. Até coloquei aqui algumas setas. Então, se você observar o rosto do nojo, a pessoa ela tem as sobrancelhas rebaixadas, ela forma aí algumas rugas, né, nas laterais e ponta do nariz, o lábio superior levantado e o lábio superior levantado nesse formato de U e o lábio inferior levantado. Então, é aquela cara assim, né, de algo que eu estou vendo, que eu estou presenciando ali, que me gera a emoção do nojo. E aí, qual que é a postura do nojo? Então, esse é o rosto do nojo. Como que é a postura? A postura do nojo é uma postura de repulsa. É algo que eu quero manter distância, tá? Então, é uma postura de virar fisicamente a cabeça ou o corpo para longe da fonte, né, de repulsa ali. E às vezes também pode vir ali com alguns sintomas físicos, né? Uma náusea, né? Cobrir o nariz ou cobrir a boca, curvar-se. Então, essa é a postura do nojo. O que o nojo está me sinalizando? O que ele está me pedindo? Então, quando eu sinto nojo, o nojo ele só quer que você mantenha distância daquilo. Então, ele sinaliza que você pode estar prestes a se contaminar com algo.
E se você se contaminar com algo, aquilo pode, inclusive, prejudicar a sua vida. Então, o nojo, de certa forma, assim como o medo, ele também traz ali um desejo de que você tome cuidado para você não se contaminar e, consequentemente, não perca a sua vida por conta de alguma contaminação. Então, ele sinaliza, ele pede para você tomar distância, tá? Por quê? Porque você está diante de algo que pode prejudicar a sua saúde. Para que serve o nojo? Qual é a função do nojo? O nojo serve para a gente se afastar, bloquear ou eliminar algo tóxico ou contaminante. Então, estou ali diante de alguma excreção, alguma coisa que o meu corpo julgue que aquilo pode me contaminar. Então, ele pede para você bloquear, para você se afastar. O que nos faz enojados? Ou seja, quais são os gatilhos? O que acontece que faz com que eu entre nessa emoção do nojo? Que o nojo venha e me sinalize para eu manter distância. Algo potencialmente estragado ou contaminante, venenoso, por exemplo, quando você sente algum cheiro, isso a gente pode ver pelos 5 sentidos, tanto algo que você vê ou algo que você sente o cheiro, tá? Produtos corporais expulsos, como fezes, vômito, urina, muco, sangue, certos alimentos estragados, como algo apodrecendo ou algum bicho que está doente ou morrendo, por exemplo, lesões de pele, como cirurgias, algo que está exposto, né, do interior do corpo. Isso tudo são gatilhos que faz com que você mantenha ali uma certa distância, ou seja, o nojo ele está te pedindo para você manter distância, para você não se contaminar. Então, também é uma maneira de preservação da espécie, tá? Sensações no corpo. O que a gente pode sentir quando a gente está com nojo? Avulsão na boca, né? Aquela boca, a boca ela começa a ter ali uma certa repulsa. Na garganta, no estômago, náusea. Ou às vezes até repulsão física, ou seja, às vezes você pode até ter um vômito, a depender da situação, certo? Bom, então o nojo, a parte do nojo ela é bem simples. E eu vou partir agora, vou falar para vocês da emoção do desprezo. O desprezo, gente, também pode ser considerado o que a gente chama de nojo social. Como se fosse ali uma evolução do nojo. O nojo em si, ele é mais relacionado com questões físicas, né? Algo contaminado, estragado, um bicho morto. Então, é algo que é potencialmente contaminante. Já o desprezo, ou também chamado nojo social, ele é mais relativo a pessoas, tá? Então, vamos lá. Como que é o rosto do desprezo? Agora eu trouxe aqui uma figurinha. Quem nunca viu uma pessoa que faz um rosto de desprezo, tá? Então, esse aqui é o rostinho do desprezo. Então, no rosto do desprezo, a pessoa ela tem uma tendência a arquear a sobrancelha para cima, ó, uma para cima e uma mais para baixo, e também entortar um pouco a boca para o lado. Então, ela entorta uma boca para um lado e levanta a sobrancelha do lado oposto. Esse é o rosto do desprezo. Qual que é a postura do desprezo? Então, a pessoa ela tem a tendência a inflar o peito, ela mantém uma postura ereta, ela faz esse movimento de revirar os olhos, né? Então, aquele movimento, não estou conseguindo nem fazer aqui, mas é um movimento de aquela coisa assim, ela arqueia uma sobrancelha, uma fica mais para cima e uma para baixo. Então, ela revira os olhos para cima. Essa é a postura do desprezo. E um olhar empinado. Então, ela abre o peito, ela, né, deixa a postura bem ereta e às vezes ela pode até dar uma levantada na cabeça. Então, é uma postura de superioridade. Ou seja, eu sou superior a você, tá? Esse é a postura do desprezo. O que o desprezo sinaliza? Já falei aqui. Então, uma coisa, o desprezo sinaliza que a pessoa se sente superior e ela também sinaliza poder. Qual que é a função do desprezo? Para que o desprezo serve? O desprezo serve para mostrar, né,
superioridade. Então, é como se a pessoa tivesse uma postura interna de dizer, eu sou melhor que você. Demonstra o sentimento de superioridade. Também demonstra uma postura de que eu não preciso me engajar com algo. Então, tipo, não preciso disso. Não preciso me envolver nisso. E também para afirmar poder e status. Evolução do desprezo. Como que o desprezo evoluiu? Então, ele, segundo a neurociência, o desprezo ele pode ter surgido como um derivado do nojo, como se fosse uma evolução do nojo, né? Saindo ali da parte mais física, mas levando isso mais para as relações, né? Um com o outro. Também é relativa à punição aos desviantes das normas sociais. Então, por exemplo, existem regras sociais e uma determinada pessoa não está cumprindo com aquelas regras sociais. Então, uma determinada pessoa que está seguindo, que entende a importância de seguir ali as normas sociais, ela pode olhar, a emoção pode vir até ela e ela olhar para o outro que não segue as normas sociais com certo desprezo, né? Tipo assim, como assim, né? Você não segue as normas sociais. Então, o desprezo também pode trazer isso. O desprezo também pode ser um efeito colateral da empatia. Alguém próximo ao meu bando eu considero e eu aceito. Pessoas inferiores ou distintas eu rechaço. Ou seja, o que isso quer dizer aqui? Se a pessoa ela tá ali de acordo com o meu grupo, se eu sinto que aquela pessoa pertence aonde eu faço parte, né, ela aceita. Se a pessoa não faz parte, se a pessoa age diferente do grupo ao qual você pertence, aí ali a noção do desprezo pode vir como uma coisa no sentido assim, você não faz parte. Então, é como se fosse uma exclusão, né? Eu rechaço, eu quero manter distância, tá? E aí outra coisa que disse aqui, ou quando eu considero, né, pessoas inferiores, ou seja, se eu estou numa postura que eu me sinto superior, eu posso ter esse comportamento de desprezo pelas pessoas que eu considero inferior, ou seja, pelas pessoas que não estão no mesmo status, que não estão no mesmo poder que eu considero. Então, ou seja, eu vejo elas menores que eu. Então, quando eu vejo pessoas que estão no status que eu considero inferior ao meu, eu posso ter esse olhar de desprezo, ou seja, eu vejo você como algo inferior a mim. O desprezo pelos outros e um senso de superioridade são reforçados quando chega-se a uma posição de poder. Então, a pessoa que ela já tem uma tendência à superioridade, onde ela tem essa atitude interna de superioridade, quando ela atinge um determinado poder, isso pode ficar mais exacerbado ainda. Quando é dado poder para a pessoa que já tem essa postura interna de superioridade, quando ela chega num poder, num status ali, isso pode ficar mais evidente. Ela pode tratar ainda os outros com mais inferioridade, pessoas que estão fora daquele núcleo de poder, de status, e aí ela demonstra essa postura de desprezo. Também pode evidenciar um maior distanciamento social da realidade alheia, ou seja, uma menor empatia. Então, a pessoa que está na postura de desprezo, ela pode ter um senso de empatia diminuída, né? Ou seja, eu me distancio daquela realidade que eu considero que não faz parte da minha, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir escrevendo aqui, tá? Vai ser um prazer poder responder, se eu souber, claro. Problemas do desprezo. Qual é o problema do desprezo? O desprezo cria um senso de que eu sou certo e você está errado. Então, o desprezo cria um julgamento de superioridade e inferioridade. Ou seja, se eu me considero superior, porque a pessoa que despreza, ela se considera superior. Se ela considera superior, o outro é inferior. Então, há aí um senso de comparação. Ou seja, se eu estou acima, eu estou certo e você está errado. Então, esse é o grande problema do desprezo. Não entender, né, ou seja,
ter a dificuldade de ouvir o outro como um ponto, simplesmente como um ponto de vista interessante. A pessoa que despreza, ela tem a dificuldade de olhar para o outro de igual para igual, como pessoas iguais que simplesmente têm vidas diferentes. Então, ela fere um pouco o que a gente chama de a lei da hierarquia e também a lei do equilíbrio, porque ela está sempre se colocando superior, tá? E isso, de certa forma, pode causar também um distanciamento social, inclusive de outras pessoas que percebem, porque você não precisa falar, mas as pessoas percebem pela expressão verbal, pela postura, né, esse desprezo. E aí isso pode gerar um pouco de rejeição dessas pessoas que se sentem superiores. O que nos faz sentir desprezo? Eu já falei, né? Alguém que às vezes faz algo fora das normas sociais vigentes, ou alguém que eu julgo como reprovável, né? Ou seja, são os julgamentos. E aí aqui entra o problema, né? Porque se a gente considerar que cada um de nós tem um mapa de mundo interno completamente diferente um do outro, se a gente considerar que nós temos aí níveis de crenças que vêm de uma família, que vêm de uma infância, que vêm para quem acredita, né? O que eu respeito também, para quem acredita aí em vidas anteriores, se você considerar que você já viveu aí outras existências, quais existências são essas? Isso tudo a gente traz para esse momento atual, porque aqui a gente só está numa veste diferente, o nosso espírito ele é eterno. Então, quantas encarnações aí eu já tive, quantas vidas eu já tive, isso tudo eu trago para esse momento. Eu não vou deixar, eu não vou chegar aqui e simplesmente deletar tudo que eu já vivi. Então, tudo isso, né, tudo aquilo que eu trago de nível de alma, de nível genético, que a gente considera aí até 7 gerações atrás de mim, que é passado lá no meu DNA, tudo que eu aprendo que é de nível histórico, ou seja, acima de 7 gerações, ou crenças do inconsciente coletivo, e tudo aquilo que eu aprendo desde que eu era uma única célula na barriga da minha mãe, isso tudo molda o meu mindset interno. Então, no momento que eu estou hoje na minha vida, eu tenho aqui um software que é único e exclusivo meu, ele é incomparável. Por isso que não tem como a gente se comparar com ninguém, não tem como a gente julgar a vida de ninguém. E só pelo fato disso não ser possível, isso já coloca a gente numa postura de igualdade, tá? Então, se eu me considero superior, provavelmente eu tenho questões internas a serem trabalhadas. Por exemplo, se você se percebe que você... isso é tudo muito inconsciente, tá, gente? Eu vou tomar essa postura de desprezo porque... Não, isso é involuntário, é inconsciente. Então, se você se perceber nessa postura de estar ali, inflando o seu peito, deixando a sua cabeça muito erguida, né? Com esse olhar de levantar ali, arquear uma sobrancelha e revirar os olhos, se você percebe que você tem essa postura, provavelmente você está numa postura de desprezo. Aí, o que essa emoção quer dizer para você? Você está se sentindo superior aos outros. E tudo bem, aqui não é uma questão de julgamento e nem de certo e errado, mas aqui é uma oportunidade de você trazer essa consciência de quando você entra nessa postura, peraí, eu acho que eu estou entrando numa postura de desprezo. O que eu posso fazer para eu trabalhar isso dentro de mim? Por que eu estou me sentindo superior? Que é isso que o desprezo vem mostrar pra gente, né? Então, estou me sentindo superior... Aí, o que eu posso fazer com isso? Aí, aqui eu já vou trazer aqui algumas dicas de solução. Então, se você é a pessoa que despreza, o que você precisa trabalhar dentro de você? Esse senso de superioridade, ou seja, por que eu preciso me sentir superior aos outros? Isso vem muito de uma insegurança, de uma necessidade de me sentir superior para uma autoaprovação. Então, eu preciso trabalhar, geralmente, gente, mais de 99% tá tudo lá na infância, coisa que a gente vem lá de trás. A gente precisa entrar no movimento interno para entender o que é que está me deixando inseguro, que eu preciso entrar numa postura de superioridade para reforçar a minha identidade. Então, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar. Outra questão é a não aceitação. Então, aquilo que eu considero diferente, eu posso desprezar no sentido assim,
isso não faz sentido para mim. Eu sou superior, então é relevante isso que a pessoa está falando. Então, é você sair dessa postura de desprezo, de superioridade e se colocar de igual para igual com o outro. Simplesmente abrindo os seus ouvidos para ouvir um ponto de vista que é completamente diferente do seu. Porque passa pelo mapa de mundo da pessoa, pelo software interno dela. E às vezes você pode aprender tanta coisa quando você se abre para o novo, porque tudo que vem do outro, gente, vem do mapa de mundo interno dele. Então, o ato de você se abrir para o novo, simplesmente como um ponto de vista interessante, já te coloca numa postura de igualdade, você desce, você sai dessa postura de superioridade. Então, se abre para o novo, sem reação, sem reagir, simplesmente como um ponto de vista interessante, tá? Isso também vai te ajudar a sair dessa postura de superioridade que o desprezo vem te mostrar. Se você está ali identificando que as pessoas, que determinada pessoa não está cumprindo determinadas normas sociais ou regras de dentro da sua casa que você estabeleceu, ao invés de usar só o desprezo e ficar naquela postura de superioridade, usa da comunicação. Então, tenha com o outro uma comunicação clara. Olha, fulano, você não está cumprindo com isso. São regras, seja na sociedade, seja no trabalho, seja dentro da sua casa. Então, usa da comunicação com clareza, com assertividade e com gentileza também, porque não precisa ser com grosseria. A comunicação, ela pode ser violenta e ela pode ser não violenta. Mas deixa para o outro com clareza, O que você está observando? Olha, eu estou observando que você não está cumprindo com tal norma e isso está atrapalhando o fluxo das relações. Então, senta com a pessoa, conversa e mostra para a pessoa aquilo que você está observando, que às vezes é uma pessoa que não tem limites, que não soube a seguir regras. E às vezes ela tem essa dificuldade, às vezes ela faz isso de maneira involuntária e ela não está percebendo. Então senta, conversa com essa pessoa, porque às vezes é só uma questão de não estar seguindo normas, regras, seja no trabalho ou seja em casa, porque isso também pode trazer a emoção do desprezo. Mas se você não conversar, você vai continuar ali com aquele senso de superioridade e as coisas não vão resolver. Se você é a pessoa que você está sendo desprezada, ou seja, se você tem ali contato com pessoas que se sentem superiores, que ficam ali nessa postura, que reviram os olhos, e se você se incomoda muito com isso, eu te oriento a trabalhar o contrário da superioridade. Talvez você se sinta inferior. Talvez questões da sua vida lá no passado te colocou nesse lugar de comparação. Então dá uma olhada lá para trás na sua história, veja o que foi que aconteceu que você começou a se sentir comparada. E isso é muito comum, gente, acontecer dentro de casa, E isso não existem culpados. A gente, às vezes, sem querer mesmo, a gente às vezes acaba comparando um filho com o outro, mas sempre no sentido ali de tentar melhorar. Só que essas comparações, a comparação sempre gera um senso de superioridade e inferioridade. Porque se eu comparo X com Y, é porque eu estou colocando o X num lugar e o Y no outro. Ou seja, você está gerando ali no outro um senso, um sendo superior e o outro inferior. Então, muito importante aqui, principalmente para quem é pai e mãe, ou para quem é chefe, muito cuidado com as comparações, porque isso gera senso de superioridade e inferioridade. Então, se você é a pessoa que se sente desprezada, provavelmente você tem aí algum padrão interno de inferioridade. Então, eu te recomendo a olhar para dentro de você e trabalhar isso, seja sozinho, seja com ajuda terapêutica, tá? E para você conseguir se colocar de igual para igual com o outro, porque você não é melhor, você não é pior e nem menor, você é igual, você faz apenas diferente. Você tem o seu mapa de mundo, o outro tem o mapa de mundo dele, vocês são pessoas completamente diferentes. Então, trabalhe esse senso de inferioridade dentro de você. Outra coisa, veja se você está descumprindo alguma norma, regra no trabalho ou dentro de casa, normas sociais.
e se adapte a isso. Não, porque regra, gente, é para ser cumprida. Normas sociais é algo que serve para trazer maior harmonia e equilíbrio nas relações. Então, perceba se você é uma pessoa que tem dificuldade de seguir normas, de seguir regras, né? Às vezes aí é um rebelde. Então, trabalhe aí um pouco dessa criança que às vezes está um pouco birrenta, porque quando a gente é adulto, a gente não faz só o que a gente quer. Às vezes a gente precisa fazer, a grande maioria das vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito para manter a harmonia e o equilíbrio nas relações, tá? E a terceira coisa é a mesma coisa que eu falei para quando a pessoa se sente superior. Então, quando você é a pessoa que está ali se sentindo desprezada, também ter uma comunicação assertiva com o outro. Às vezes falar para o outro, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assado, então eu gostaria que isso fosse melhorado, porque também o outro que está te desprezando, às vezes está fazendo isso também de uma maneira inconsciente. Então, tenha uma comunicação clara com o outro, olha, eu não quero ser, eu gostaria de simplesmente que você se abrisse, simplesmente para me ouvir e se colocar um pouco no meu lugar, mas sem julgamento. Então, mostra ali para o outro que você está se sentindo desprezada, porque às vezes o outro está desprezando você sem nem perceber, porque isso já está ali no piloto automático dele. Então, trazer aqui também uma comunicação assertiva, amorosa, lembrando sempre de se colocar de igual para igual. Tá? Bom... Gente, então assim, de maneira geral, rápida, era isso que eu tinha para passar para vocês. Oi, Marilza, você é psicóloga? Não, eu sou psicoterapeuta. De formação eu sou enfermeira e eu tenho pós-graduação em neurociência, comportamento humano e vários cursos aí na área do desenvolvimento humano, tá? Gente, mais alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta pode deixar aqui. Essa live vai ficar gravada. Então, se faz sentido para você ou para alguém que você sente que seria importante estar ouvindo sobre essas emoções para aprender, né? Porque não é questão de certo ou errado, não é ruim, não é questão de ser bom ou ruim ou sentir desprezo. Ela é só uma emoção que está mostrando ali para você, ó, Flávia, você está se sentindo superior? Opa, peraí. Será que eu estou insegura? Por que eu estou precisando me colocar nessa postura de superioridade? Então, isso é uma oportunidade de você olhar para dentro. E não, a gente não tem que rejeitar e não querer sentir. Então, a primeira coisa que veio a emoção, peraí, o que eu estou sentindo? Incomodou? Aceita isso, valida. Opa, peraí, tá vindo uma emoção aqui que eu preciso identificar ela. Eu senti, nossa, pela minha postura aqui do meu corpo, parece que eu tô me sentindo superior, eu senti um certo desprezo por aquela pessoa. Tá, o que a emoção do desprezo quer me dizer? Que eu tô me sentindo superior. Tá, por que eu tô me sentindo superior? Por que isso tá engatilhando de mim? Lembrando, gente, isso tudo é muito inconsciente, tá? Por que eu tô me sentindo superior? Então, comece a fazer esse movimento para dentro e vai se questionando, vai fazendo perguntas, tá? Será que você está se sentindo insegura? Por que eu tô precisando entrar ali no movimento de superioridade? Será que eu tô diante de alguma pessoa que não está cumprindo normas e regras e isso está me incomodando? Então, estabelece uma comunicação assertiva com ela. Será que eu estou muito resistente a ouvir pontos de vista diferentes? Então vai trabalhando a sua aceitação. Gente, surgiu um negócio aqui que eu nem sabia que existia. Vários brilhinhos, que bonito. Então é isso. Desculpa. Voltando aí, recuperando de uma gripe. Então é isso, gente. A emoção, ela só quer te sinalizar algo. Então veja o que é que ela está te mostrando e faça um movimento interno para que você consiga aí evoluir, né, o seu espírito, que é o grande objetivo nosso aqui nessa vida, certo? Gente, qualquer dúvida, me escrevam aqui, pode depois escrever lá na descrição do vídeo, eu respondo, ou pode me mandar um direct, tá bom? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, gratidão por quem participou ao vivo, para quem vai assistir depois,
tá? Um beijo, gente, um ótimo final de semana.